O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a nossa missão é pautada pela força do Espírito Santo. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós viemos a este mundo com missão a cumprir. Já disse isso e repito. Pela força do nosso batismo, nós temos missão para cumprir. E não adianta nós queremos fugir para um lado, fugir para o outro. A missão é nossa. Olha, meu querido irmão, irmã, quando nós somos chamados a evangelizar, a catequizar, a ir ao encontro do outro, não tenhamos medo, porque seremos perseguidos. Não querem, meus queridos, que levemos a paz aos corações atribulados. Não querem que salvemos as famílias. Não querem que sigamos a igreja, porque a igreja é um calo no sapato, não é? É um espinho que atrapalha. A família é também um espinho que atrapalha a dominação do mundo. Mas nós, queridos irmãos e irmãs, temos que ser prudentes como as serpentes, temos que ser simples como as pombas. Olha que a prudência aqui é no sentido assim, de estar atentos às necessidades do mundo e não ter medo. Vocês se lembram quando lá, não é, no Antigo Testamento, as pessoas eram picadas pelas cobras, Moisés levantava a serpente e aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Foi a serpente lá no Antigo Testamento, não é, no Gênesis, que fazia com que Adão e Eva traíssem a Deus, não é verdade? Mas não é dessa serpente que o Evangelho fala. O Evangelho fala dessa serpente que nos encoraja para a missão, que nos dá a prudência para compreender que não é as atribulações da vida, não é o cotidiano da vida que vai nos tirar a beleza de anunciar o Evangelho, de proclamar um ano da graça do Senhor.
Prudência não é covardia. Simplicidade não é ser coitado. Não precisa ter coitado, pena das pessoas, mas nós precisamos ser simples no sentido de levar o evangelho para essas pessoas. Prudência é saber a hora certa de agir. Ser prudente, meu querido irmão, não é ser covarde. Não podemos confundir prudência com covardia. Nós temos a hora certa e o Espírito Santo há de nos suscitar o que dizer. Seremos perseguidos por causa de anunciar o Evangelho. Seremos perseguidos porque formamos famílias ao moldes dos desejos de Deus. Uma família santa, uma família irrepreensível no mundo de hoje é uma família perseguida, porque querem destruir a família. Hoje não podemos mais colocar, não é, um crucifixo, uma imagem de Jesus Cristo em alguns estabelecimentos, é proibido. Padres, não é? Dependendo do lugar que for, não pode nem ir mais de batina. Olha, meu querido irmão, irmã, estão aí, não é, com ideologia de gênero, com tanta coisa, querendo destruir as famílias, mas não vão conseguir, porque as nossas famílias estão alicerçadas sobre a prudência e sobre as luz do Evangelho. Olha, meu irmão, minha irmã, é muito importante nós entendermos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. E quando nós nos pautamos pelo caminho, pela verdade, pela vida, o Espírito vem em nossa defesa, o Paráclito vem e nos mostra o que dizer, e nós falamos o que precisa falar na hora certa. Mas eu vou dizer uma outra coisa, meu querido irmão, irmã. Muito mais do que as palavras, são os gestos, são as nossas atitudes, é o nosso dia a dia. O que nós precisamos, então, diante deste Evangelho, é levar uma vida na prática de cristãos católicos, de cristãos batizados. Não ter medo, meu querido, de dizer a verdade. Não ter medo de ser um anunciador da palavra de Deus. E aqui não é só pregar o Evangelho, não é só falar do Evangelho, mas viver. Se numa roda de amigos estão ali criticando a igreja, estão ali, não é, blasfemando, olha, nós temos que ter coragem de defender a nossa igreja. Se dentro de casa os irmãos não se entendem, a família não se entende, nós temos que ser esse elo de união. O Evangelho também nos alerta quanto a isso. Quantos que vão se degladiar, filhos e pais, pais e filhos, não é? A família se degladiando porque estão perdendo a fé, estão perdendo o sentido pleno da vida. E nós, meus queridos irmãos, temos que ser evangelho vivo, primeiro dentro de casa, para depois levar para o outro, para depois levar para a sociedade. O evangelho de hoje, meus queridos irmãos, ele é muito claro quando aqui Jesus diz: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós somos convidados a falar do Evangelho, quando nós somos convidados a participar de uma adoração. Ontem eu fui convidado a participar de uma adoração aqui numa comunidade da nossa paróquia, a comunidade de São Luís, de São Lucas, melhor dizendo. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, fui ali na simplicidade do coração, mas fui ali com uma fé viva, com uma disposição, com um carinho. Eu tenho certeza absoluta que eu não falei nada ali por mim mesmo, mas o Espírito Santo é que falou e com certeza tocou no coração ou nos corações daqueles que estavam ali. É isso que Jesus nos pede aqui no Evangelho. Vamos sair em missão. Nos convida, vamos.
É missão nossa, mesmo não sendo convidados, levar o Evangelho. E não se preocupem, na hora certa, o Espírito Santo vai nos suscitar o que dizer. Mas é preciso que nós tenhamos coragem de dar a vida, se necessário for, pela causa do Evangelho. Amém? Olha, meu irmão, dar a vida não é exatamente ali, não é perder a vida, ser assassinado, não, mas ter coragem de, se necessário for, não é sacrificar um pouco de nós a favor do outro. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí. Vamos juntos levar essa boa nova de Jesus aonde se fizer necessário. Amém.